Legal, então, pessoal, vamos agora terminar o caderno 1, né, parte de entendimento de texto. Comentamos há pouco intertextualidade, que é a ação que um texto faz de outro texto, né, numa relação de afirmação ou uma relação de posição. Agora, nós vamos comentar um outro conceito muito importante, tá? Conceito esse que você deve atentar, porque ele é muito presente na interpretação de textos diferentes, e muito frequente esse conceito na interpretação da sua proposta de redação, que é o conceito da interdiscursividade. O que vem a ser interdiscursividade? É o fato de que textos diferentes possam se relacionar segundo o tema e a proposta temática que trabalham. Perceba, por exemplo, numa situação de redação, você abre a sua prova, né, qualquer que ela seja, você tem uma coletânea. O que aquela coletânea faz? Propõe para você textos diferentes que possuem um link entre si. Esse link, muitas vezes, é um link temático, sabe? É um link ao nível da discussão que se pode. Não que um texto cite outro, exatamente. Então, você não tem na coletânea o texto 2 citando o texto 1 citando o texto 3. Não exatamente. Mas você percebe que, lendo todos os textos da coletânea, você consegue conectá-los segundo a sua proposta temática, a sua abordagem. É sobre essa leitura, é sobre essas relações de temas entre textos que nós vamos falar agora. Acompanhe aí. Muito bem, nós vamos começar aqui falando sobre interdiscursividade. Para começar falando do conceito, eu gostaria de abordar aqui duas fotos retiradas de contextos esportivos. Então, a primeira aqui, a imagem de Ayrton Senna, grande corredor nacional, né, campeão durante muitos anos de várias etapas, erguendo seus braços em sinal de vitória, e aqui ao lado o jogo de futebol, uma partida, um momento de gol, em que jogadores levantam aqui seus braços e comemoram. E eu gostaria, com você, aluno, frisar a imagem desses braços levantados. O que são os braços levantados em contexto esportivo, muitas vezes? Significam vitória. Tá certo. Vamos analisar aqui, então, onde vamos chegar com essa ideia. Muito bem, aqui eu apresento a vocês um caso ocorrido em 2014, e foi um caso de agressão, um caso de racismo, que ficou bastante popular no meio esportivo, no meio jornalístico, em meio social, que envolveu, na época, né, o goleiro Aranha, do Santos, e torcedores do Grêmio. Muito bem, o que houve foi a partida entre Grêmio e Santos, Santos vence, e torcedores do Grêmio xingam o goleiro Aranha de macaco. Aqui ao lado eu coloquei um pequeno texto da UOL Sports, que vai contextualizar um pouco essa situação, tá? Vou ler aqui alguns trechos para que você então se ambiente sobre a discussão. Atitudes racistas voltaram a acontecer no futebol brasileiro. Desta vez o perseguido foi o goleiro Aranha, que defendia o Santos nessa quinta-feira, na vitória de 2-0 sobre o Grêmio na Copa do Brasil, ok? Diz aqui um pouco mais abaixo, câmeras do canal ESPN Brasil flagraram uma torcedora claramente chamando Aranha de macaco e o resto do grupo fazendo sons que lembravam um animal. O jogador optou por não prestar queixa à polícia após a partida. E essa aqui são as cenas, né? Duas cenas sobre o episódio, ou do momento em que o episódio ocorre. Muito bem, repara que há uma cena de indignação, é uma cena de bastante agitação, né? Justamente porque é um constrangimento, há uma violência sendo praticada ali, e que mereceu, então, o destaque da imprensa. Muito bem, avançando um pouco na nossa consideração, eu peguei, dentre esses falares sobre o caso, eu peguei uma fala de um jogador de futebol super reconhecido, né? Talvez o mais conhecido dentre todos, o Pelé. Jogador brasileiro, que também emitiu sua opinião sobre o caso acontecido com Aranha. E aqui, antes de falar da opinião, eu gostaria de frisar a imagem do Pelé nas suas comemorações de gols. Repara que, mais uma vez, nós mencionamos a ideia dos punhos erguidos como sinal de comemoração. Muito bem, mas o que o Pelé comentou a respeito do caso Aranha? Veja só. Pelé comentou o episódio de racismo sofrido pelo goleiro Aranha do Santos durante a partida contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, há 2 semanas em Porto Alegre. O rei disse, repara que ele é chamado de rei, né? Isso é tradicional na imprensa brasileira, disse que é importante combater o racismo, mas condenou a atitude do jogador. Eu queria parar um pouquinho com você para questionar isso. Repara que, enquanto muitos foram solidários ao Aranha,
me parece que a proposta do Pelé foi um tanto quanto divergente, né? De questionar a atitude que o Aranha teve em reclamação às atitudes de racismo que sofreu. Diz Pelé mais abaixo o seguinte: o Aranha se precipitou em querer brigar com a torcida. Se eu fosse querer parar o jogo cada vez que me chamassem de macaco ou crioulo, todos os jogos iriam parar. O torcedor grita mesmo. Temos que coibir o racismo, mas não é num lugar público que você vai coibir. O Santos tinha Dorval, Coutinho, Pelé, todos negros. Éramos xingados de tudo quanto é nome. Não houve brigas porque não dávamos atenção. Quanto mais se falar, mais vai ter racismo. Então você repare que, na opinião do Pelé, a solução para o racismo, para os casos de agressão, é simplesmente deixar para lá, não comentar, não motivar, né, reações adversas, que assim, desta forma, não haveria racismo, tá certo? Eu acho curioso aqui ele ter dito o seguinte: mas não é num lugar público que você vai coibir. Quer dizer, muitos se constrangeram dessa opinião, né, se opuseram a ela. Olha, os espaços públicos são justamente os espaços de discussão e onde o racismo deve ser coibido. Muito bem, chegamos assim a um impasse, né? Você repara que aqui nós colocamos a atitude do Aranha em momento do jogo, mãos erguidas, braços ao alto, mas essa daqui é uma situação muito diferente daquelas tradicionalmente conhecidas como comemorações. Ou seja, os punhos erguidos, eles podem estabelecer relações entre as ideias, mas aqui são relações de oposição, relações polêmicas. Muito bem. O que teríamos que perceber é que muitos foram a favor do Aranha. Dentre muitos, coloquei aqui a fala da ativista Winnie Bueno em apoio ao goleiro Aranha. Repara que a opinião da ativista é exatamente contrária à opinião de Pelé. Então diz assim: lembrei quando eu era uma criança e as professoras respondiam minhas reclamações sobre racismo, dizendo para eu deixar isso para lá, que eu era superior e não deveria dar bola para isso. Afinal, tudo era brincadeira. Ser superior era sinônimo de aceitar todas essas dores calada, diz a ativista. Você está enxergando uma semelhança entre o texto dela e o comentário do Pelé? Para o Pelé, calar é a melhor forma de coibir o racismo. Para ela, calar era uma forma de ser superior e ter que aguentar o racismo, ter que aturar o racismo. Ou seja, ambos mencionam a mesma ideia de ficar quieto, mas com posturas diferentes. Para ela, é uma forma de você, então, ter que sucumbir àquilo, né? Ter que aceitar. E para o Pelé, é uma forma de você relevar, de você coibir. E ela continua: éramos xingados de tudo que era nome. Não houve brigas porque não dávamos atenção. Quanto mais se falar, mais vai ter racismo. Ergamos nossos punhos, lutemos até o final contra o racismo. Não irão reduzir o exemplo que você está dando para milhões de jovens negros brasileiros. Não temos e não iremos mais aceitar. Vamos perder a paciência. Então, essa carta de apoio foi publicada pelo Juca Kfouri, né, na página e na coluna que o Juca Kfouri tinha na Folha de São Paulo. Então, está aqui a carta de Winnie Bueno para o goleiro Aranha. Repara que ela diz: ergamos nossos punhos, lutemos até o final contra o racismo. Repara, é isso, exatamente isso, o que o Aranha está fazendo. É bem diferente da aceitação proposta por Pelé. Então você veja que a ideia de você ter punhos erguidos mantém uma relação temática de oposição. Muito bem, eu queria então chamar a atenção, retomando a fala dela, né? Ergamos nossos punhos, lutemos ao final. Por que ela diz isso? Porque na cultura da luta negra, isso é um sinal de oposição, isso é um sinal de luta, de enfrentamento. Ou seja, na cultura negra, por exemplo, aqui, nos Panteras Negras, todos os sinais contra o racismo levantavam seus punhos. Olha como isso é contrário à ideia dos punhos do Pelé, por exemplo, né? Punhos de vitória, deixa para lá, tanto faz. Aqui não, é um sinal de luta. Sinal de luta que foi, digamos assim, bastante reproduzido em momentos decisivos da nossa história. Então, o Pelé diz: não é no espaço público que nós vamos lutar contra o racismo. Só que os exemplos dos esportes nos mostram o contrário. É no espaço do campo, é na disputa esportiva que se abre espaço, então,
para que se rejeite, né, preconceitos, racismos, diferenças, desigualdades e assim por diante. Então, por exemplo, eu trago aqui a imagem, né, de uma conhecida cena do futebol brasileiro em relação ao Corinthians e a democracia corintiana, por exemplo. Né? Sócrates, depois aqui Casagrande, Vladimir. Quer dizer, todos eles se manifestavam em campo. É curioso, né, que a ideia de levantar os pulsos ou os punhos também possa ser a ideia de levantar uma bandeira contra uma prática. Vamos avançar um pouquinho e vamos perceber aqui também, nas Olimpíadas do México, em 68, em que atletas negros, vencendo, ergueram seus punhos em sinal de luta contra o preconceito e pelos direitos civis norte-americanos. Ou seja, percebemos que essa ideia, essa imagem de levantar os punhos, estabelece relações interdiscursivas. Vários momentos da história nos mostram que isso é sinal de contestação, e para o Pelé, por exemplo, ele estabeleceu uma opinião contrária. Isso é um sinal meramente de vitória, e o racismo, por exemplo, não deveria ser debatido. É dessa forma, então, que nós chegamos aqui ao final, né, dessa exposição, percebendo o seguinte: um tema, ele pode ser abordado por diversos textos. No caso aqui, as imagens. No caso aqui, os textos de Winnie Bueno e de Pelé. Repara que um tema, ele pode apresentar textos com opiniões diversas, diferentes, não é? É isso que nós fazemos, por exemplo, quando nós lemos aí os jornais e as mídias. Nós tomamos contato com textos diferentes, de autores que falam sobre o mesmo tema e têm opiniões contrárias. Essa é uma relação interdiscursiva, né? Os textos, eles se conectam pelo tema, eles podem se apoiar ou se refutar. A nós e a você, vestibulando, cabe o seguinte: quando os textos forem apresentados, textos diferentes, você tem que perceber o link temático entre eles. O que eles convergem, em que eles divergem, e assim conseguir estabelecer as suas conclusões. Tá certo? Então, um grande abraço e até mais.